Olá, seja bem-vindo ao canal Diário Bíblico. Hoje vamos conhecer a história de Abigail. Quem foi Abigail na Bíblia? Abigail, uma mulher significativa na história bíblica. Aproveite este momento e inscreva-se no canal. E ative o sininho de notificações para não perder mais vídeos como este. Abigail é lembrada por sua sabedoria e capacidade de resolver conflitos. No Antigo Testamento, ela se destacou como uma figura admirável. Seu nome, Abigail, provavelmente significa "meu pai é alegria" em hebraico. A história de Abigail é marcada por um incidente crucial. Ela impediu Davi de cometer injustiça e derramar sangue desnecessário. Com palavras de reconciliação e um generoso presente de suprimentos, Abigail conseguiu controlar a raiva de Davi, salvando a vida de Nabal. Neste vídeo, você aprenderá tudo o que a Bíblia revela sobre Abigail. Exploraremos sua vida, os desafios que enfrentou e as lições que podemos aprender com sua história. Antes de explorarmos a história de Abigail, é crucial esclarecer um ponto importante. Nas Escrituras, encontramos duas mulheres chamadas Abigail no mesmo período histórico. A primeira, o foco de nossa narrativa, é a mais proeminente nas histórias bíblicas. A segunda, menos mencionada, era a irmã do rei Davi. Esta Abigail deu à luz Amasa, um guerreiro notável no exército israelita. É essencial não confundir essas duas mulheres. Embora compartilhem o mesmo nome e época, suas histórias e papéis na narrativa bíblica são distintos. A história de Abigail começa após a morte de um grande homem de Deus, o profeta Samuel. O texto bíblico relata que, após a partida de Samuel, uma profunda tristeza tomou conta de Israel. Após a partida de Samuel, uma profunda tristeza tomou conta de Israel. O líder e profeta que os havia guiado tanto havia deixado este mundo. Seu corpo foi levado para Ramá, onde recebeu um funeral digno de sua importância. Enquanto isso, Davi, buscando refúgio, vagava no deserto de Parã. Ele ouviu falar de Nabal, um homem rico que vivia em Carmelo. Descendente do renomado Calebe, Nabal era um rico proprietário de terras com um rebanho de 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, mas sua riqueza não era acompanhada de generosidade. Ele era conhecido por sua natureza rude e agressiva. Sua esposa Abigail, em contraste, era admirada por sua beleza e inteligência. Davi, em sua jornada, soube que Nabal estava em Carmelo, ocupado tosqueando suas ovelhas. Impulsionado pela necessidade de ajuda, ele enviou 10 de seus homens para se encontrarem com Nabal. Eles carregavam consigo uma mensagem de respeito e um pedido de ajuda. A mensagem de Davi, cheia de respeito e cordialidade, foi entregue aos ouvidos de Nabal. "Que a paz do Senhor esteja contigo, Nabal", começaram os mensageiros. "Davi, filho de Jessé, envia saudações e deseja prosperidade a você, sua família e tudo o que lhe pertence. Ele sabe que você está ocupado tosqueando suas ovelhas e queria informar que seus pastores estiveram em nossa companhia, e podemos garantir que nenhum mal lhes foi feito. Não pegamos nada que fosse seu enquanto eles estavam em Carmelo. Pergunte a eles, e eles confirmarão nossas palavras. Davi pede que você nos receba com hospitalidade, pois estamos em um dia festivo. Por favor, ofereça a nós, seus servos, e a Davi, seu amigo, o que puder." Os mensageiros, após entregarem a mensagem, aguardaram pacientemente a resposta de Nabal. No entanto, a resposta foi um insulto cruel, revelando a arrogância e a falta de respeito de Nabal. "Davi, o filho de Jessé, quem é ele? Nunca ouvi falar desse nome. Hoje em dia, muitos escravos fogem de seus senhores", disse Nabal com desprezo. A arrogância de Nabal transbordou em suas palavras. Nabal respondeu: "Meu pão, minha água e a carne que preparei para meus trabalhadores não darei a homens cuja origem eu nem conheço." Os homens de Davi retornaram e relataram o que Nabal havia dito. Então Davi ordenou: "Preparem suas espadas." E todos obedeceram. Davi também se armou com sua espada e partiu com cerca de 400 de seus homens, deixando 200 para cuidar da bagagem.
Um dos servos de Nabal informou a Abigail, a esposa de Nabal: Você ouviu? Davi enviou mensageiros do deserto para cumprimentar nosso mestre, mas ele os tratou mal. Apesar disso, eles foram muito bons para nós. Nunca nos causaram problemas, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada nosso foi levado. O servo de Nabal, com palavras sinceras, enfatizou a bondade e a proteção que Davi e seus homens ofereceram aos pastores de Nabal. Eles nos protegeram dia e noite enquanto cuidávamos dos rebanhos, mostrando grande lealdade e cuidado, acrescentou ele com um tom de apreensão. Pense com cuidado, minha senhora, e tome uma providência. Isso pode trazer grandes problemas para nosso mestre e toda a sua família. Ele é um homem teimoso e cruel, e ninguém consegue falar com ele. A inteligência de Abigail, esposa de Nabal, brilhou em meio àquela situação perigosa. Movida pela sabedoria, ela agiu rápida e decisivamente. Sem perder tempo, preparou um presente generoso. 200 pães, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas assadas, 17 quilos de trigo torrado, 100 cachos de passas e 200 bolos de figos prensados, tudo cuidadosamente colocado em jumentos. Com um plano em mente, Abigail ordenou a seus servos: Vão na frente e eu os seguirei. Mantendo seu plano em segredo de Nabal, ela montou em seu jumento e, ao contornar uma curva na descida, deu de cara com Davi e seus homens que se aproximavam em busca de vingança. Davi refletiu sobre a situação e disse a si mesmo: De que adiantou proteger os bens deste homem no deserto? Não pegamos nada que lhe pertencesse, e é assim que ele retribui nossa ajuda. Que Deus me castigue severamente se eu não exterminar todos os seus homens antes do amanhecer. Quando Abigail viu Davi, rapidamente desceu do jumento, prostrou-se diante dele e tocou o rosto no chão a seus pés, suplicando: Por favor, meu senhor, ouça-me. A responsabilidade é toda minha. Não leve em consideração a atitude de Nabal, pois ele é tolo. Seu nome reflete exatamente o que ele é: um tolo. Eu, no entanto, não vi os servos que você enviou. Foi o Senhor Deus quem o impediu de se vingar e derramar sangue. Juro por sua vida e pela vida do Senhor que todos os seus inimigos e aqueles que buscam prejudicá-lo serão punidos como Nabal. Por favor, aceite este presente que eu trouxe para você e seus homens. Perdoe qualquer erro que eu possa ter cometido. O Senhor Deus o fará rei e estabelecerá sua linhagem, pois você está lutando as batalhas dele e não cometerá injustiças enquanto viver. Se alguém tentar atacá-lo e tirar sua vida, o Senhor seu Deus o protegerá como alguém que guarda um tesouro valioso. Mas ele lançará seus inimigos para longe como um homem que atira pedras com uma funda. O Senhor Deus cumprirá todas as promessas que fez e o estabelecerá como rei sobre Israel. E quando isso acontecer, você não terá motivos para se arrepender ou sentir remorso por ter derramado sangue desnecessariamente ou por ter se vingado com suas próprias mãos. E quando o Senhor Deus lhe conceder suas bênçãos, lembre-se de mim. Davi respondeu: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que a enviou hoje ao meu encontro. Graças à sua ação e ao seu discernimento, fui impedido de cometer assassinato e buscar vingança por conta própria. Que o Senhor Deus me preserve de lhe causar qualquer mal. Juro pelo Senhor, o Deus de Israel, que se você não tivesse se apressado e vindo ao meu encontro, amanhã de manhã todos os homens de Nabal estariam mortos, até mesmo os meninos. Então Davi aceitou o presente que ela trouxe e disse: Volte para casa em paz. Eu atenderei ao seu pedido. Abigail voltou para casa, onde encontrou seu marido Nabal, comemorando como um rei. Ele estava bêbado e feliz, portanto ela não lhe contou nada naquela noite. Na manhã seguinte, quando ele estava sóbrio, Abigail revelou-lhe tudo o que havia acontecido. Então Nabal teve um colapso e ficou completamente paralisado. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Ao saber da morte de Nabal, Davi disse: Bendito seja o Senhor. Ele me vingou de Nabal, que me insultou e me impediu de cometer o mal. O Senhor puniu Nabal por sua maldade. Então Davi enviou uma proposta de casamento a Abigail. Seus servos foram a Carmelo e disseram:
Davi nos enviou para trazê-la para que você se torne sua esposa. Então Abigail se ajoelhou com o rosto no chão e disse: Eu sou serva de Davi e estou pronta para lavar os pés de seus servos. Então ela rapidamente se levantou, montou em seu jumento e, acompanhada por suas 5 criadas, partiu com os servos de Davi e se tornou sua esposa. Davi já havia se casado com Ainoã de Jezreel, e agora Abigail também se tornou sua esposa. Enquanto isso, Saul havia dado sua filha Mical, que tinha sido esposa de Davi, a Paute, filho de Laís, da cidade de Galim. Como mencionado no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, a história de Abigail nos ensina várias lições valiosas. Agora vamos refletir sobre o que podemos aprender com sua sabedoria. Em crise, Abigail não entrou em pânico. Ela avaliou a situação e tomou medidas decisivas. Coragem. Ela não teve medo de se colocar em perigo para proteger os outros. Diplomacia. Suas palavras foram cuidadosamente escolhidas para apelar à natureza melhor de Davi. Abigail reconheceu a mão de Deus na vida de Davi e não teve medo de falar sobre isso. Pacificação. Ela evitou o derramamento de sangue por meio de suas ações. A história não termina aí, no entanto. Quando Abigail retorna para casa, ela encontra Nabal no meio de um banquete embriagado. Ela sabiamente espera até a manhã seguinte para contar a ele o que aconteceu. Quando Nabal ouve a notícia, ele tem o que parece ser um derrame e morre 10 dias depois. Quando Davi ouve a morte de Nabal, ele louva a Deus por defender sua causa, e então pede Abigail em casamento. Abigail aceita, tornando-se a terceira esposa de Davi, depois de Mical e Ainoã. Agora você pode estar se perguntando, e a poligamia? Isso não é errado? É importante lembrar que, embora a Bíblia registre esses eventos, ela não endossa necessariamente todas as ações. O ideal de Deus para o casamento, conforme estabelecido em Gênesis, é um homem e uma mulher. No entanto, no contexto cultural da época, a poligamia era praticada até mesmo por figuras como Davi, que eram descritas como seguindo o coração de Deus. A história de Abigail não termina com seu casamento com Davi. Ela continua a desempenhar um papel em sua vida, mesmo durante os momentos difíceis, quando Davi e suas esposas são capturados pelos amalequitas. Abigail compartilha dessa dificuldade em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 5. Mais tarde, ela dá à luz um filho de Davi chamado Quileabe, também chamado Daniel, em 1 Crônicas, capítulo 3. Ao concluirmos a história de Abigail, vamos considerar algumas lições mais amplas que podemos aplicar às nossas vidas. O poder das palavras sábias é um dos ensinamentos mais profundos que podemos extrair da história de Abigail. No livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 11, lemos: A palavra proferida no tempo certo é como maçãs de ouro em salvas de prata. As palavras de Abigail literalmente salvaram vidas. Ela conseguiu evitar um massacre iminente com sua sabedoria e diplomacia. Como podemos usar nossas palavras para trazer paz e sabedoria a situações difíceis? Em nossas interações diárias, temos o poder de acalmar tensões, construir pontes e promover a compreensão. Que possamos buscar a sabedoria divina para falar com discernimento e amor. A importância do pensamento rápido é outro aspecto crucial exemplificado por Abigail. O livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, nos aconselha: Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Abigail não hesitou quando a ação era necessária. Sua resposta rápida e capacidade de avaliar a situação foram essenciais para evitar uma tragédia. Como podemos cultivar esse tipo de decisão em nossas próprias vidas? Estar preparado, manter a calma sob pressão e confiar em nossa capacidade de agir com decisão são habilidades que todos podemos desenvolver. Defender a justiça é um tema central na narrativa de Abigail. O livro de Provérbios, capítulo 31, versículos 8 e 9 diz: Fala a favor dos que não podem se defender, pelos direitos de todos os desamparados. Fala e julga com justiça. Defende os direitos dos pobres e necessitados. Abigail defendeu o que era certo,
mesmo quando era difícil e perigoso. Como podemos defender a justiça em nossas vidas diárias? Podemos ser defensores da verdade, lutar pelos direitos dos marginalizados e agir com integridade em todas as nossas interações. Reconhecer o plano de Deus é uma habilidade espiritual que Abigail possuía. O livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, nos lembra: "E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." Abigail reconheceu a mão de Deus na vida de Davi e agiu de acordo. Como podemos estar mais cientes da obra de Deus em nossas vidas e na vida de outras pessoas? Por meio da oração, meditação e estudo das Escrituras, podemos cultivar uma maior sensibilidade à presença e ao propósito de Deus. O valor de um cônjuge piedoso é destacado por meio do caráter de Abigail. O livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 10, pergunta: "Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis." O caráter de Abigail brilha por meio desta história, mostrando-nos a importância de virtudes como sabedoria, coragem e piedade, seja casado ou solteiro. Como podemos cultivar essas qualidades piedosas em nossas próprias vidas? Buscar um relacionamento profundo com Deus, desenvolver virtudes cristãs e servir aos outros com amor são maneiras de nos tornarmos pessoas de caráter piedoso. Ao refletirmos sobre essas lições, podemos encontrar inspiração para viver de forma mais sábia, justa e piedosa, seguindo o exemplo de Abigail e aplicando esses princípios eternos em nossas próprias vidas. Em conclusão, a história de Abigail é um lembrete poderoso de como a sabedoria e a coragem de uma pessoa podem mudar o curso dos eventos. Seu pensamento rápido e palavras eloquentes não apenas salvaram vidas, mas também ajudaram a moldar o futuro de Israel, mantendo Davi em seu caminho ordenado por Deus. Ao encerrarmos, quero deixar uma pergunta para você refletir. Em que áreas de sua vida você pode aplicar a sabedoria e a coragem de Abigail? Há situações em que você precisa ser um pacificador ou em que precisa defender o que é certo, mesmo que seja difícil? Lembre-se, amigos, Deus pode usar cada um de nós, assim como usou Abigail, para fazer a diferença no mundo ao nosso redor. Vamos nos esforçar para cultivar sabedoria, coragem e fé em nossas vidas diárias. Se este estudo tocou seu coração, compartilhe-o com alguém que possa se beneficiar dessas lições. Deixe seu comentário abaixo sobre o que mais impactou você na história de Abigail. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada. Que Deus o abençoe. E até o próximo vídeo.